Oiê, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, hoje a última live da série Masculino Sagrado. Já vou convidar o Wagner daqui a pouquinho para entrar. E antes, já fazer a divulgação dos nossos trabalhos. Depois eu vou pedir para o Wagner fazer a divulgação do trabalho dele. Lembrando que essas lives, ela tem um propósito, e o propósito é de auxiliar as pessoas na autoestima. Homens têm mais dificuldade para relatar sobre os seus sentimentos, e eles acabam bloqueando, se fechando dentro de manifestar o que sente de bom ou de ruim, e de certa forma, ele não vive a sua realidade. Porque se ele está vivendo de acordo com os ensinamentos de alguém, que não é o que ele sente, ele não vive de verdade. Então, nosso propósito, meu e do Wagner, com essas lives, é informar os homens que eles têm um divino sagrado dentro de cada um, assim como as mulheres também têm. Como todo ser que existe na face da Terra é um ser divino porque foi criado por uma divindade. Então, eu já estou com grupos para tratar essas questões, mais direcionado com a autoestima, amor próprio. Daí eu tenho um grupo para mulheres, um grupo só para homens, e teremos um grupo misto de homens e de mulheres. Por que eu fiz grupos separados? Porque tem mulheres que têm dificuldades também de relatar os seus sentimentos, os seus traumas, na presença de homens. Então, esse grupo separado só de mulheres será debatido entre elas, as suas dores, as suas questões, com um direcionamento terapêutico. Os homens, a mesma coisa. Tem homens que têm dificuldade de falar sobre as suas questões íntimas, pessoais, na frente de outros homens. Então, na frente de outras mulheres. Então, terá esse grupo diferenciado só para homens. E para quem já está tudo bem, eu quero saber o que o sexo oposto pensa e sente em relação a mim. Então, é o grupo misto, homens e mulheres. Então, vou fazer o envio agora do convite para o Wagner, para que a gente possa iniciar a live. Aqui. Renato também, obrigada. Gente, vocês estão ouvindo bem? Meu microfone, ele tá dando umas falhadas aqui. Moro na Marginal. Aê! Eu estou aqui do outro lado. A promessa sim, da senhor. Sim, Vamos começar senhor. Mais uma vez com as plantas para trazer uma calmaria, para trazer um som cristalino para esse momento, trazer uma coisa boa para esse encontro de agora. Tu tá com sino aí, é isso? Tô. Ah, tá, porque eu tô escutando aqui, eu tô com o microfone, ele tá tinindo. Tá perfeito, eu tô te ouvindo super bem, e o sino também. Quero dizer abraços e beijos. Muito mais uma vez, obrigado por esse momento sagrado, abençoado, junto ao sagrado feminino, que é essa mulher maravilhosa que está desse lado, e junto ao sagrado masculino aqui, deste lado também. Meu amor, vamos lá. Hoje, aliás, quando a gente fala de ser humano, né, tudo é polêmico. A gente está falando de saúde, né? De saúde comportamental, de saúde emocional, de saúde que reflete também na nossa saúde física e que tem influência também na saúde espiritual. Então, hoje, de todos os temas, hoje serão
temas mais, eu não vou falar de polêmicos, mas necessário falar, porque eu diria que é o tema mais dolorido, nem o mais pesado, mas o mais dolorido. Hoje, então, dentro do tema masculino sagrado, nós iremos abordar sexualidade, os benefícios e os malefícios, e falaremos também de um tema muito difícil, mas que é necessário falar, que é o feminicídio, o sentimento de posse. Uhum. Então, já passo a palavra para o Wagner. Wagner, se apresenta de novo para quem está aqui hoje, é a primeira vez, que não te conhece. Então, fala um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho, e depois a gente entra no tema de hoje. Sim, vamos adiante. Então, primeiro eu quero dar mais uma vez boa tarde para todo mundo que está vendo e para quem ainda vai assistir. Esse moço lindo que está aqui na frente de vocês é um terapeuta holístico, comportamental, emocional, terapeuta quântico e também um grande tarólogo, né? Trabalho agora vai fazer, ou melhor, estou dentro da área de família social e holística há mais ou menos uns 2 anos e meio, com muito estudo, muitos atendimentos, muita troca, principalmente com as pessoas, que eu acredito no que precisamos nos ajudar uns aos outros. Esse é o meu grande intuito, fazer conexão entre todos para que possamos trocar as nossas experiências, não com um único ponto de vista, mas sim um todo. Precisamos um dos outros para nos ajudar. Já peço também para que quem está vendo aí já comece a seguir o @WagnerTarot no Instagram e o Wagner Tarot também no Facebook. Lá tem uma série de publicações, tem séries de conteúdos voltados à área holística, cuidado, saúde emocional e muita magia. Oi, falhou? Já passei toda a mensagem. Então tá, Wagner, lembrando novamente para quem hoje está assistindo a live pela primeira vez, meu intuito de convidar o Wagner para participar dessa live para falar sobre esse tema masculino sagrado é porque eu identifiquei nele com o seu masculino e feminino curado. Então eu também quis saber como assim, Wagner, ok, tudo bem, é terapeuta, mas a gente sabe que não é uma mudança de 2 anos, né? Então foi onde eu comecei a conversar com o Wagner e disse, não, ele é uma pessoa que eu possa levar para uma live e ele ser um exemplo para os outros homens sobre o que pensa, o que sente e como age um homem que tem o seu masculino e o feminino curado, que já consegue sentir e entender uma mulher e consegue sentir e entender um homem e ter a visão do que era o macho. E que alguns estão querendo retomar novamente essa couraça de macho, porque ainda não entenderam quais são os benefícios de ser homem. Exato. E daí eu passo agora para você, para que você, dentro disso, né, que tudo que eu falei, que eu identifiquei em você, nós comentamos ontem sobre a educação que você teve e que por esta educação você é grato porque hoje você se permitia. Eu e você, nós temos uma outra bênção, que é ter nascido nos dias que nascemos dentro dos astros que estavam nos regendo, porque eles ativam na gente o sentimento, o sentir. E o sentir de uma forma potencializada, que talvez outras pessoas talvez não entendam como que a gente sente tanto, né? Ou como que a gente consegue sentir, inclusive que elas próprias não se sentem. Mas como assim tu sente em mim algo que eu não estou sentindo?
é por causa da formação dos astros na hora do nosso nascimento, e tem muitas pessoas, não só eu e você, tem muitas outras pessoas que também têm essa sensibilidade e que isso faz com que a gente tenha um olhar diferente sobre cada situação. Então, dentro disso, Wagner, o que mais que a gente poderia trazer? Não sei se tu queres completar alguma coisa da live de segunda e de ontem, ou se a gente já entra realmente no tópico de hoje, que é isso, a sexualidade do macho e do homem. Eu posso falar da visão da mulher sobre essa situação e depois falar sobre o feminicídio, o sentimento realmente de controle e posse de outros seres. Primeiro eu quero dizer que estou no ambiente novo. Aqui atrás temos aqui nossa mãe Oxum, que vem representando intimamente o seu lado sexual e criativo, que habita tanto os homens quanto as mulheres. Então já coloquei aqui atrás para a gente receber essa bênção, essa dádiva. E foi criação minha também. Nossa, que linda, Wagner! Que talento! Isso aqui foi um daqueles momentos de iluminação. Aí surgiu essa bênção que está aqui atrás. Mas com certeza! Quero falar sobre sexualidade masculina, tá? Do macho e do homem, que a gente precisa realmente diferenciar uma bênção de uma coisa quase que mecânica, né? E eu já começo a falar sobre a minha visão sobre o sexo do tal do macho alfa, né? Daquele homem das cavernas, que precisava puxar o cabelo da mulher e bater na mulher para demonstrar sentimentos e mostrar a reprodução, virilidade e todo um conceito que já ficou para trás. Não é necessário mais fazermos esse tipo de coisa. O que precisamos realmente hoje em dia em relação à sexualidade é conexão. Perceba o quê? A maior parte das pessoas interpreta a sexualidade através de fotos, vídeos, principalmente os pornográficos, que leva a pessoa a realmente acreditar que aquilo ali é o que as mulheres estão procurando e que é o que os homens também querem, né? Performance. As mulheres não querem performance. As mulheres querem homens que se conectem com os sentimentos delas. As mulheres querem homens que se conectem com os sentimentos e o sagrado feminino delas, que é o que a maior parte dos homens hoje em dia não faz. Por que não faz? Não foram educados para isso. Não foram educados para se conectar através das emoções às mulheres, que é o sagrado feminino e masculino junto, para que realmente, a partir daí, façamos o que realmente é essas duas conexões para gerar o sagrado, que para o futuro realmente se tornem filhos dessa bênção e desse sagrado. E agora falando sobre o homem, o masculino, não Neandertales, né? O Homo erectus, preciso dizer que, meus amigos, as esposas de vocês querem conexão com vocês. Já é preciso deixar para trás, e eu sei que é uma coisa muito difícil, aquele que nos trouxe até esse momento. Precisamos fazer uma desconstrução do que é sexualidade. Sexualidade não é uma abominação, gente. Foi educado que devemos ter esse ato sagrado e abençoado só depois do casamento. Gente, isso não existe. A sexualidade, além de libertadora, é uma expressão do físico, do emocional. E quando eu digo expressão do físico e do emocional, físico, você vai lidar com a sexualidade bruta, que é a energia de um dos chakras de sobrevivência e sexual. Até aí tudo bem. Mas agora, conexão com a alma, que é não sexualidade bruta, mas sim um ato sagrado com uma mulher e com um homem. Isso sim é o que é necessário para os dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Esse escorpiano aqui aborda a sexualidade de uma forma tão aberta e sem tabus e sem rótulos que eu simplesmente não consigo deixar de dizer algumas coisas. Eu não tenho aquelas barreiras de isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui
Não tem dogmas para isso. Sexualidade é sentir, gente. Conexão. Se sentir uma conexão com uma determinada pessoa, é porque é agraciado de um lado ou de outro esse ato também. E não é preconceito nem julgamento. Tudo é permitido a partir de um âmbito e de um olhar saudável. Olhar saudável. Sabe, a geração feminina, eu sempre gosto de dizer isso aí, porque saímos de mulheres, né? Então, precisamos realmente, nós homens, trazer os nossos problemas, a nossa falta de conexão com o outro lado feminino, que temos que abrir a audição para pararmos de ser tão visíveis, porque o homem de hoje em dia é visível. O que ele olha, ele acredita que seja desejo, ele acredita que seja sexual e sente prazer. Mas precisamos usar um pouco mais a audição para perceber o que as mulheres também querem, também precisam, porque é uma troca dupla de energias no ato sexual, dessa bênção. Mas, homens, precisamos que vocês também falem com suas esposas e com suas parceiras e deixem de lado aquele sexo do estopim, que é a forma com que eu lido, vou sair hoje para ter atividade sexual com todo mundo, porque eu preciso expurgar as minhas energias negativas de uma forma incontrolável, porque eu também não consigo entender o que eu estou sentindo com essa energia sexual, criativa e da geração. Pois bem, o que acontece, né, minha irmã, com esses malefícios descontrolados da sexualidade, tanto masculina quanto feminina, porque os dois são trabalhados? Energia negativa, absorção de energias negativas, descontrole também emocional, desconexão com o sagrado masculino, que não é sair por aí fazendo e tendo ato sexual com todo mundo, mas se encontrar em alguém algo diferente, que possa se conectar com o sagrado, e eu sempre friso isso, para que tu também possa se abrir para essa criatividade, para essa bênção e para essa geração. Para essa energia, eu acho que seja a palavra um pouco mais precisa, né? Os homens se abrir para essa energia. Mas precisamos que acordemos uns aos outros e ajudemos uns aos outros para que o caverna deixe de ser isso e se torne realmente um homem que se comunique com as mulheres. Passo para você. Bem interessante todas essas colocações que você trouxe. Eu trago o seguinte, não entendimento, né? Mas eu lembro que eu também fui criada desta forma do pecado do sexo, que são crenças realmente, crenças religiosas, crenças que foram impostas, não sei exatamente se por religião, mas eu sei que religião é uma delas, a maioria das religiões cristãs pregam, né, o pecado, que somos filhos do pecado, e eu lembro que sempre que eu ouvia essa frase, somos filhos do pecado, isso sempre me incomodava muito, mas eu também não sabia expressar o porquê que me incomodava. Sim. E depois, a partir do momento que eu comecei a sentir mais, aumentar mais a minha sensibilidade energética, e a partir do momento que eu comecei a perceber todos os elementos que tem na natureza e depois estudar um pouco sobre a criação divina, que tudo que é visível e tudo que a gente sente, que seja o ar que eu não vejo, mas eu sinto e eu respiro ele, que tudo isso que tem são criações divinas, que foi um ser divino que criou tudo isso, daí começou a ficar mais concreto o meu desconforto de acreditar que somos filhos do pecado, porque se Deus cria tudo gente, olha, ele é um artesão fantástico. Olha o que é uma árvore,
Olha o que é um animal, olha a variedade de árvores, a variedade de animais, a variedade de pedras, a variedade de seres humanos. Sério que ele criaria tudo com tanta beleza e só no ser homem e mulher que ele colocaria pecado e que ele criaria pecado, essa geração, essa construção, essa procriação, tudo divino, só a procriação homem e mulher, que não é divina. Aí eu consegui entender o porquê do meu desconforto já desde a adolescência com aquilo, porque daí, não, este ensinamento está equivocado. E claro, daí estudando um pouco mais, entendi que foi implantado, era uma forma, se eu ensino que o sexo é pecado, ali tem, claro, tem religião envolvida, tem poder envolvido, como machismo, inclusive, né? Porque se eu digo para a mulher que o sexo é pecado, que ela só pode depois do casamento, eu, como macho, dominador, vou querer uma mulher casta. Então, ela não pode já ter tido envolvimento sexual com outro homem. Então, eu também tenho uma forma de controle sobre as mulheres que eu vou querer trazer para a minha vida. E daí, outra frase que eu ouvia muito, que também me incomodava, né? Que isso é coisa de homem. Que trair é coisa de homem, que ter várias mulheres é coisa de homem, porque homens têm mais necessidade sexual do que mulher. Isso também me incomodava. Mentira. Também foi uma forma de ser chipada, né? Presta atenção, eu tenho mais necessidades que você, então você não dá conta de mim, eu sou obrigada a procurar outras mulheres para satisfazer as minhas necessidades. E daí eu digo, dentro deste masculino sagrado, que é o que a gente está procurando passar, vamos fazer uma terapia, se você acredita realmente que você tem mais necessidade sexual do que a sua parceira, vamos fazer uma terapia, porque você está demonstrando claramente que sim, que você tem uma necessidade de preencher. Se você quer preencher algo, é porque existe um vazio, e não é o sexo que vai te preencher, é esse seu vazio. Perfeito. Então vamos fazer terapias para identificar que vazio é esse, porque se você não aceita que a outra pessoa faça para você o que você vem fazendo para essa pessoa, então você não acredita que as suas atitudes estão equivocadas e erradas? Perfeito. Agora, se você dá liberdade para o seu parceiro, para a sua parceira, também buscar fora do relacionamento outros tipos de satisfação, que houve este comum acordo entre você, e você não tem esse sentimento de posse, de controle sobre aquela pessoa, ok, houve entendimento, houve acordo entre vocês, e toca o barco. Agora, não, eu quero me satisfazer, eu procuro outras pessoas para me satisfazer, mas eu não permito que você busque outros parceiros para te satisfazer. Então, é dentro deste contexto que a gente está trazendo essas informações, porque foi realmente chipado. Pais ensinavam filhos a quanto mais mulheres tu transar, mais homem tu és, mais garanhão tu és. Vem cá, você vai ter a sua primeira experiência sexual, vamos te levar para um bordel, porque você já está na idade de começar a adquirir experiências, então vamos levar lá para as mulheres da vida. Oh, meu Deus. Gente, mulher da vida, se vocês tivessem a noção, se vocês conhecessem a vida de uma mulher da vida, o que fez com que ela chegasse lá, procurar essa forma de sobrevivência. Vocês jamais chamariam essas mulheres de mulheres da vida, assim como tem homens também que fazem programas. Busquem conhecer a história de cada um, que você vai se envergonhar de chamar essas pessoas de pessoas da vida.
Aproveitando, falando do divino, da sexualidade, né? Eu quero trazer para quem quiser pesquisar depois no YouTube, pegam a história do Divaldo Franco, ele conversando com Chico Xavier sobre a sexualidade. E ele nem falou, ele só pensou. Né? Ele era um jovem, né, 18, 19 anos, ele só pensou, e o Chico, captando o pensamento dele, eles estavam embaixo de uma, eu não lembro mais se era uma pitangueira, era uma árvore frutífera, e dentro desta árvore, de estar ali embaixo dessa árvore, de pegando a folha, pegando os frutos, ele dá uma aula de sexualidade para o Divaldo fantástica. Então, se vocês têm curiosidade, pesquisem depois, para vocês. E daí eu quero trazer um pouquinho desse relato ali que o Chico trouxe, né? É porque tudo para procriar é um ato sexual. Os minerais existem sexualidade para transmutação. É um ato sexual. É um ato prazeroso, e depois a gente vai falar sobre prazer e estupro. As plantas, elas precisam ser germinadas. Isso ali é um ato sexual. Certo. Os animais precisam também para que haja a procriação. O que difere de tudo isso para os seres humanos? É que nós temos inteligência raciocinada. Todos os outros seres, eles agem por impulso para a perpetuação da espécie. Não existe a afetuosidade que existe entre os seres humanos. Agora eu quero aproveitar esse gancho também e já trazer o conhecimento de Bert Ehring, o pai da constelação familiar, sobre o conhecimento do ato sexual, que daí entra no que a gente estuda sobre Kundalini, sobre o estágio Nirvana, o ato sexual. Ato não envolve sentimento, amor. O sexo é para todas as espécies uma necessidade de procriação, de perpetuação da espécie, é uma necessidade fisiológica, tanto quanto comer, beber e dormir, é uma necessidade do físico, então não é para ter culpa, porque você sente necessidade de ato sexual, isso não é pecaminoso, é o teu físico pedindo, tipo, tô exausta, quero dormir, tô com fome, quero comer, estou com sede, quero beber água. É a mesma necessidade. Ele foi tomado de forma pejorativa, porque houve abuso da sexualidade. Exato. Então, uma forma de reprimir este abuso, começou a ser colocado limites, como culpa, como medo, como pecaminoso. Houve também o interesse do pessoal que queria entrar no manter o poder, manter a posse, o controle sobre a humanidade. Perfeito. Então, eu implanto neles que é pecado, aí qualquer ato de sexo que eles vão querer fazer não vai ter carinho, porque é uma necessidade do físico. Peraí, se é a necessidade do físico, eu vou lá, eu vou usar o exemplo de um prato de comida, tá? Eu estou comendo com culpa, porque é pecado comer. Então, eu vou comer bem rápido, não vou nem sentir o sabor, porque eu quero que o meu tempo de pecado seja o menor possível. Uhum. Isso é uma hipocrisia, né? Então, eu não vou nem buscar o prazer, que é sentir o sabor de um tempero, de um feijão, de um arroz. Eu não vou nem buscar o paladar de cada isso.
isso também vai para o sexo. Se eu só chego e já quero ir no ato e nem penso em o que é isso aqui, né? Sentir o toque de a outra pessoa tocando o meu rosto, outra mão tocando o meu rosto, o que é o sopro, o que é ouvir palavras, frases de prazer, sussurros de prazer, o que é, se eu não ativo nada disso, tudo isso leva tempo. Mas se eu estou na culpa porque é pecado, não, eu vou querer acelerar. Aí a gente tem pessoas com ejaculação precoce. Muitas. Porque elas alimentam, tá no DNA, tá nas células dela, que isso veio de geração em geração para o ato sexual. E o Bert Ehring dizendo sabiamente que sentimento, amor é uma coisa e necessidade do sexo é outra coisa. Eu estou tirando a parte love do sexo? Não, eu não estou tirando, é que são duas coisas diferentes. E quando essas duas coisas se unem, a gente atinge o estado nirvana, que é o momento do êxtase. E este momento do êxtase, se eu sou uma pessoa que só penso no meu prazer, não penso no prazer do meu parceiro, da minha parceira, que eu estou no ato egóico, depois que eu me saciei, foda-se o resto. Agora, se eu tenho consideração, respeito, e eu quero também proporcionar para o meu parceiro, para a minha parceira, todo o prazer que ele ou ela me proporcionou, não, eu atingi o meu estágio nirvana e eu quero que você também atinja o seu estado nirvana. Então agora eu vou me empenhar para que você também atinja, para te proporcionar o mesmo prazer a você, o mesmo prazer que você me proporcionou. Aí ali entra a questão energética, que é respeito, gratidão e a devolutiva, né? Eu quero também proporcionar em você tudo que você proporcionou em mim, mesmo que você leve mais tempo do que eu para atingir o seu estágio nirvana. Eu vou estar ali de forma colaborativa e com gratidão, que isso é diferente, e daí a gente entra naquele tema que dói, né? Que é a questão do estupro. Bert Ehring fala, e eu fiquei chocada, eu passei 3 dias mal, tá? Eu não consegui ler o resto depois que ele fala. Ele diz o seguinte, que a energia do sexo, ela é... Vamos pensar o seguinte, a gente está fazendo isso aqui, tá? Isso aqui está gerando uma energia. Para a gente entender que tudo é energia. Que a energia sexual, o que ela emana, que ela explode, o que ela está fabricando, ela é a mesma energia do amor e do estupro. Que é um ato energético. Então, a energia que é fabricada é a mesma. O que difere prazer e amor? Está dentro do respeito. Eu procurar um parceiro, você procurar uma parceira que tenha afinidade e que ambos falam, sim, eu quero, com respeito, e daí nem precisa ter amor envolvido, lembrando, é uma necessidade fisiológica, não precisa ter amor envolvido, mas tem respeito, tem carinho, tem admiração e tem reciprocidade. Perfeito. Esta energia, ela não vai ser potencializada, porém eu estou movendo outras energias, que são outros sentir. Agora, a energia do sexo, ela é única. Deixando bem claro, gente, por favor, não confundam, preste bem atenção nas palavras que estão sendo ditas.
não está sendo incentivado aqui estupro para formar a energia, para fabricar energia X. Vamos entrar na linha do respeito, vamos entrar na linha da aceitação. Entrou uma mensagem aqui e acabou cobrindo toda a tela aqui. E é isso, Wagner. Eu já sei que tá fervilhando informações aí para ti, então eu vou passar para te falar um pouco sobre tudo isso que eu falei. Depois, se a gente precisar concluir mais alguma coisa, a gente conclui, para depois a gente entrar na questão do feminicídio, que é o sentimento de posse, né? Sentimento de posse. Eu gostaria de falar um pouco sobre ego, né? E não só do masculino, mas também do feminino, né? Minha irmã querida, quando a gente realmente convive com o ego durante a nossa vida, a gente só se preocupa com nós mesmos. Não que a gente não precise de autoestima, nos identificar e nos sentirmos bem com quem nós somos. Mas o ego é uma energia negativa, densa e de baixa frequência. O que acontece quando a pessoa frequenta mais esse lado e vendo por um lado mais espiritual? Temos um lado positivo e um lado negativo. As pessoas que vivem dentro da energia do ego só enxergam ela mesma. Tanto, falando agora sobre o ato sexual, é aquela coisa que a gente frisa. Ele só vai lá para cumprir os desejos dele mesmo, sem pensar a quem. Precisamos identificar o seguinte. Homem e mulher, um ato sexual, existe uma penetração. Se essa penetração não for positiva, com intenções de realmente proporcionar prazer para você e com quem está com você, naturalmente a energia que você vai depositar com essa ação, e estou dizendo com as mulheres, será uma energia negativa. Agora, vendo pelo olhar terapêutico, imagina você jogando toda essa carga densa e negativa em cima de uma mulher que está precisando de uma energia positiva para melhorar os campos da vida dela. Que é o que acontece na maior parte das vezes, hoje em dia no cotidiano, e inclusive pode estar acontecendo agora, homens com problemas emocionais, energéticos negativos, depositando nas mulheres todos os seus problemas, todos os seus traumas, toda a sua negatividade sexual, simplesmente para satisfazer o seu ego sexual. Simplesmente para satisfazer o seu egocentrismo de homem forte, de homem másculo. O que importa é o que eu quero, o que eu sinto, sem olhar para quem está com você aí, nesta cama. Eu queria frisar isso muito bem e trazer essa insatisfação masculina e dizer que as mulheres reclamam dos seus maridos e da maior parte dos homens no planeta por falta de conexão. Porque as mulheres sentem quando esta energia sexual não está bem. E elas também sentem quando essa energia é depositada nelas mesmas. Então, homens, quando as mulheres estiverem com problemas, e eu preciso trazer essa consciência, a culpa não é dela, a culpa também é de vocês. A culpa também é de vocês, que ficam olhando só para o seu próprio umbigo. Existe uma outra pessoa do outro lado que também quer ter uma conexão com você, só que você não está se permitindo. Então, precisamos trabalhar âncoras positivas no sexo masculino para gerar essa conexão novamente, através do sentimento, com as mulheres. Nessa parte do ego eu queria dizer isso. Mas queria falar também sobre os benefícios da sexualidade sadia, que é a comungação entre homem e mulher, de uma forma tão positiva, deixando-se permitir ser tocado, deixando-se permitir ser abraçado, cara. Às vezes a mulher quer abraçar o homem, só que aquela coraça está tão grande em cima da gente que a gente não se permite, às vezes, nem ser abraçado pela mulher que ama você, cara. Tem que se permitir ser recepcionado pela mulher, porque a mulher é receptiva. A mulher é sensível. Então nós, homens, precisamos agora já nos permitirmos ser abraçado pela sua esposa, ser principalmente abraçado pelas amigas, pela mãe, pela avó, pela tia. Não estou falando só... Seu amigo!
Pelo amigo, pelo irmão, pelo pai. Exatamente. Porque precisamos descarregar essa energia negativa, não na pessoa, mas ela precisa deixar de habitar o sexo masculino para que nós possamos começar a exercitar não só o sentido físico, mas o telepático. É a pessoa pensar e você captar sem precisar dizer uma palavra. Exercitar a audição e a sensibilidade para que a tua esposa diga uma palavra, ou o sexo diga uma palavra, e tu capte toda a história de um acontecimento diário e tu já trabalhe. Ó, tem alguma coisa errada com a fulana. Vou baixar minha frequência para ouvir, não preciso ser alfa, não preciso ser um ogro agora, porque quem precisa dessa atenção é ela. Então, precisamos captar a sensibilidade que a mulher fala. É uma ação. Às vezes é um gesto só. Mas os homens perderam essa habilidade de se comunicar por muitos séculos, é óbvio, né? E por muitas outras coisas que aconteceram ao longo da história, mas que precisa ser resgatado. Outro detalhe. Mulheres, eu sei que é muito difícil, mas comecem a ensinar os seus homens. Por que que eu digo isso? Gente, o sexo masculino é burro. O sexo Não, masculino... ele não tem escolinha. Ele foi ensinado por um professor que já está obsoleto. Ele Já tem que pegar foi. professoras agora. Ele tem que pegar professoras que digam, presta atenção. Presta atenção. Exatamente. É aqui que eu gosto de ser tocado. Não adianta mexer no dedão do meu pé. Eu gosto aqui, cara. Entendesse? O sexo masculino, mulheres, é meio burro. A gente, às vezes, é tão tapado para algumas coisas que para vocês é tão natural fazer, executar, e a gente fica bobo, às vezes. O que é isso? Os homens ainda estão assim. Vou tomar uma água. Uma dica que eu dou para os meninos que estão querendo realmente proporcionar prazer e não só sentir prazer, porque assim, ó, gente, o nosso prazer ele aumenta muito mais quando a gente percebe que está dando prazer para outra pessoa. Ó, com certeza. Porque só a gente sentir prazer e perceber que a outra pessoa, cara, não está gostando dali, Sim. E não tem prazer nisso. Então, assim, ó, realmente seja visual no sentido de observar os mínimos detalhes. Uhum. Eu toco aqui e eu percebo a reação daquele corpo onde eu toquei, ou eu dou uma apertada, porque de repente tem mulher que gosta, que pega forte, entendeu? Então, assim, ó, abrir o olho para perceber, opa, arrepiou aqui, deixa eu tocar aqui de novo. Arrepiou, bom, então deixa eu tocar aqui de novo, sabe? Uhum. Ir percebendo, o corpo fala, e o corpo fala de uma maneira lindamente. Uhum. Então, assim, abre os olhos, que história é essa? Que história é essa? Eu fico possessa. Sim. Eu quero, assim, ó, arregalar os olhos. Que história é essa de tu transar de olho fechado? Da onde isso, homem? Da onde que tu fecha o olho? Olha no olho da pessoa com quem tu tá trocando energia. Percebe, ela tá ali, o olho tá saindo energia de gratidão, de mais prazer, de que negócio é esse de tu vira o rosto, de que tu fecha o olho, que sabe. Mundo que tu vai, porque tu fecha o olho e tu vai para um outro mundo. Ou tu não quer estar ali com aquela pessoa, ou tu não quer estar ali naquele lugar. Então, o que tu estás fazendo com aquela pessoa ali, se tu não quer estar transando com aquela pessoa? Tu tem que fantasiar que tu tá com uma... Pra fantasiar eu preciso fechar o olho. Cara, olha para aquela criatura. Tu falou uma coisa agora incrível, né? Que a relação é realmente fechar os olhos ou não fechar os olhos, né? As mulheres também se comunicam através do olhar, gente. Tem que ter essa percepção também. As mulheres se comunicam através da audição, se comunicam através das palavras, se comunicam através da visão e também da física. Gente, os homens estão atrasados. Dos 7 sentidos. A gente usa os 7 sentidos. E eu ia falar sobre os 7 sentidos, né, em relação ao respeito também sobre a sexualidade, mas com olhar terapêutico, que relacionado ao ato, né? Nós temos todos os nossos chakras lindos, maravilhosos, funcionando lindamente bem, né? Mas que quando realmente há o nosso nirvana, o nosso ápice sexual, toda essa energia
passa por todos os chakras, até o coronário da cabeça da mulher. E se essa energia for positiva, é feito automaticamente uma conexão celestial deste ato. E as pessoas normalmente, através dessa conexão, porque tem que gerar essa conexão, através da troca do homem com a mulher, sem um nem mais nem um nem menos, mas os dois juntos, para se chegar nesse nirvana. A partir daí, benefícios, que é onde eu queria chegar, tanto para o corpo físico, para o campo energético, para o campo astral da pessoa, começam a acontecer... Saúde em todas as áreas. Exatamente. Começam a acontecer saúdes em todos os campos das áreas, e tanto nos chakras também, que a bonança, a fertilidade, tanto física quanto material, e eu digo também dinheiro, o campo energético inteiro se abre para recepcionar criativa, essas energias. Exatamente. A pessoa fica ativa a criatividade, ativa o bom humor, ativa. E daí tu passa a liberar energias melhores e tudo que vai e volta numa intensidade maior. Então, se eu estou reprimida, eu vou emanar energia reprimida e vai voltar a repressão numa intensidade maior. Agora, se eu estou receptiva, eu estou bem comigo mesma, todos os meus chakras se alinharam e passei a vibrar de forma positiva. O que eu vou atrair, eu estou emanando positividade, o que eu vou atrair é positividade potencializada. Perfeito. O campo inteiro vai acabar atuando exatamente porque você está vibrando alto, né? Que é um hertz, é uma frequência. Então, naturalmente, estou sem... Vamos dar um exemplo, né? Estou sem dinheiro, estou com a minha vida parada. Pequeno exemplo. Se um dia, vamos dizer hoje, você teve um ato sexual e conseguiu chegar a este ponto celestial, que é assim que eu gosto de chamar, naturalmente, no próximo dia, você já vai começar a atrair para o teu campo energético tudo o que é de bom. Sua frequência levantou. Você saiu da densidade sexual, que é a pessoa não se entende com ninguém, não consegue desejar o próprio corpo, não sabe realmente o que é uma sensibilidade sexual e está com toda essa energia trancada, condensada. Uma vez, eu tive um contato com um mentor, né, que dessa vez foi o homem, e ele também me explicou um pouco sobre essa questão de energia sexual densa, que nos homens é mais em excesso do que nas mulheres. E, tipo, eu não entendi muita coisa, né? Porque é tudo mental, não conseguia falar. E, pelo fato dos homens não conseguirem se expressar sexualmente e as emoções, toda essa carga fica alojada nos homens, todo esse estresse físico fica alojado no chakra básico e no chakra sexual. E é por isso que muitos homens procuram as tais mulheres da vida para descarregar. E é por isso também que ainda existe tantas mulheres da vida corpo fora. E é também por isso que muitos homens às vezes deixam os seus lares, a sua família, a sua esposa principalmente, que ao meu olho é uma cachorrada, para ir descarregar nos profissionais do sexo. E isso... Falhou, Wagner. Falhou tudo, voz e imagem, tá? Espera só um pouquinho, deixa voltar, para tu continuar, porque eu quero que tu continue, esse tema tá bem interessante. Gente, então tá. Então, enquanto o Wagner não volta, para não ficar aqui, a gente, para não perder, né, a oportunidade, o Wagner caiu. O Wagner caiu é ótimo, né? Não, Wagner, volte. Ele saiu e vai reiniciar. Vou esperar ele entrar, daí eu já faço o convite para ele novamente, tá? Gente, é bem polêmico, né? Uma das coisas, eu atendo muitas pessoas que não têm relacionamentos ou têm dificuldades para ter relacionamentos e são pessoas que não se tocam, elas não se masturbam. Então, elas nem conhecem o próprio corpo. Ou, se elas se masturbam, elas tocam só nas genitais.
Elas não tocam outra parte do corpo para perceber como é que é, para perceber se elas gostam de ser acariciada em outras partes do corpo. Então, qual a minha sugestão e orientação? Se toquem. Tá tudo certo, não é pecaminoso masturbação, não, gente. É o corpo de vocês pedindo. Ele precisa dessa experiência. É vocês se tocando. Gente, por favor, agora assim, ó, ao extremo. Nada de tocar outras pessoas sem a permissão delas. Nem sequer mexer no cabelo delas. Tá, gente? Isso aqui, ó, sem a minha permissão, lembra que isso aqui é meu? Se eu não chego e não vou tocando em você sem pedir essa permissão, não toque o meu cabelo. É meu cabelo, não é seu. Não interessa se ele parece que tem um brilho bonito, se ele é saudável, se é macio, se é cacheado, se é gostoso. Não interessa, é meu. Precisa da minha permissão para que você toque. Então, nada de invadir o campo e nem o corpo energético de ninguém. Ok? Gente, eu acho que caiu realmente a conexão do Wagner, tá? É uma pena, ou não, né? Porque a gente pode continuar esse tema e a gente não falou sobre o feminicídio. Está caindo a conexão de várias pessoas. Talvez até seja questão de internet da área, talvez, tá? Eu e o Wagner, a gente já está conversando para que a gente continue desse segmento, que a gente vai fazer novas lives, não só os atendimentos presenciais, em grupo, que vai se formar uma parceria, eu e o Wagner. Mas a princípio, então, eu vou encerrar a live, convidando vocês que se conectaram com essas informações, que têm dificuldade para lidar com essas situações que nós trouxemos para cá. Vocês percebem que estão vibrando na escassez, estão vibrando na baixa autoestima, vocês não têm amor por vocês. Vocês não conseguem sentir prazer, vocês não se acham bonitos, se olham no espelho, não se sentem pessoas desejadas. Vocês têm problemas em todas as áreas da vida de vocês, venha fazer parte deste grupo. Lembrando, um grupo só para mulheres, vai ser atendimento presencial no espaço terapêutico. Teremos um grupo só para homens, também presencial no espaço terapêutico, e teremos um terceiro grupo para homens e mulheres. Serão 5 encontros, 2 horas de cada encontro, uma vez por semana. Ok? Então, entre em contato se você ficou interessado, vamos participar desse grupo para que a gente possa auxiliar, contribuir para que vocês vivam melhor. E as lives, fiquem atentos que a gente vai fazer publicações. Eu e o Wagner vamos continuar a falar sobre, principalmente, masculino sagrado, mas entrará também feminino sagrado. Opa, entrou uma chamada aqui. Oi, querido. Aqui. Que bom, Wagner. Tomara que aceite a chamada ali, tá? Eu aceitei, vamos esperar mais um pouquinho. Wagner, a gente tem 5 minutos para encerrar a live, tá? Para fechar 1 hora, como a gente programou, e não veio, né? Mas pelo menos para que você se despeça. Oi? Meus amores. Deu certo? Faltou luz em tudo aqui. Foi, não? Caiu, e deve ter muitas pessoas da tua área ali, porque caiu várias pessoas também. Ficou uma pessoa só que deve estar aqui. Então tem bastante seguidor teu ou meu que está perto da tua área. Aqui perto do Mercocentro, eles fazem muita manutenção aqui, né? Às vezes eles mexem nos geradores e acabou. Tá. Acho que Wagner, aqui, ó. Tá. Eu acabei falando, incentivando as pessoas sobre o autotoque, sobre a masturbação, a divindade que é a masturbação, para que elas conheçam o próprio corpo. E convidei também para os grupos, né, que nós estamos formando. Não vai ter tempo para a gente falar sobre o feminicídio,
mas fica esse tema já para uma próxima live, que a gente vai continuar, nós não programamos ainda, a partir de que dia, se vai ser de segunda-feira, terça-feira, qual vai ser o horário, eu e Wagner a gente está negociando, mas a gente vai continuar com essas lives falando sobre masculino sagrado e feminino sagrado e de que forma que a gente pode contribuir para ativar em vocês a autoestima, o amor próprio, através do feminino sagrado e do masculino sagrado, e que necessariamente, hoje o tema foi sexualidade, mas que necessariamente não vai ser o único tópico a ser discutido, será discutido todos os outros tópicos. O sexo é algo que faz parte da nossa existência, como alimentação, respirar, dormir e etc. Mas não é o único tópico. Então, fica o convite para todos. Eu vou deixar o Wagner se despedir agora, para a gente encerrar dentro dos 60 minutos, para que depois a gente encerre essa live e dê seguimento numa outra oportunidade. Perfeito. Meus amores, meu povo querido, peço para que esse momento seja agraciado cada vez mais e que cada vez mais a gente possa se reunir uns com os outros. Preciso acentuar uma coisa. Vocês são lindos, vocês são belos, vocês são lindos e vocês são belos. Divinos. Divinos. Precisamos criar esse hábito, essa âncora positiva de realmente nos vermos como belíssimos, de nos vermos como lindos. Parar de olhar tanto para a parte física e olhar para dentro de nós. Tirar as coisas boas que tem ali, porque precisamos surgir. Precisamos nos reencontrar e vocês precisam ser quem vocês querem ser, sem julgamento, sem tabu, sem crenças limitantes. Crenças positivas devem ser criadas a partir dos momentos, a partir dos encontros que nós teremos, que serão positivos e serão de grande valia, tanto para mim, para a Tere, mas para vocês também. Então eu retifico mais uma vez. Vocês são lindos, vocês são belos e vocês são divinos. É isso que eu deixo hoje, essa mensagem. Beijo, gente. Até a semana que vem. Acompanhem as nossas postagens, que vocês vão saber dia e horário que a gente vai voltar com essa live, com este tema, masculino sagrado, feminino sagrado. Vem com a gente. Beijo, arroz. Beijo, amor do mano.